Agora a gente vai começar a pensar as nossas previsões. Então eu quero que você comece a mentalizar quais são suas dúvidas, o que você tem vontade que o tarô traga para sua vida. E aí a gente vai tirar, como sempre, uma carta para cada signo. Na semana passada a gente fez as previsões com baralho cigano. Então esta semana as previsões para todos os signos serão feitas com o tarô arquetípico. Então vamos lá começar as nossas previsões da semana. Signo de Áries, qual será a mensagem para sua semana? Trago aqui o tarô arquetípico. Começamos com a carta do enforcado, hein? A semana traz uma série de dificuldades para o ariano, mas, ao mesmo tempo, pede que você mude a perspectiva de como você vem lidando ou olhando para algumas dificuldades. O enforcado, no tarô, que na verdade a tradução mais devida é o pendurado, né? Porque ele não está enforcado, ele está pendurado pelo próprio pé. Essa é aquela carta que fala de um momento de dificuldade onde só a pessoa pode fazer algo. Não adianta esperar por nada nem por ninguém. Ninguém vai te tirar dessa condição de sacrifício, de sofrimento, mas você pode crescer muito nesta fase, porque você pode encontrar outras perspectivas e todo o seu esforço não será em vão. Uma semana para enfrentar, para resolver, para encarar aquelas situações difíceis que muitas vezes a gente até fica empurrando. Esse é um momento para você entender que ficar no sofrimento ainda é desvantajoso, né? E você precisa sair da inércia. Você precisa encontrar energia para vencer as dificuldades e as adversidades também. Então, este é o momento para ter cautela. A semana diz que você pode ter muitos desafios para chegar onde você quer. E lembre-se, Áries, a gente deve se sacrificar realmente pelas coisas e para as coisas que valham a pena. Nada de ficar jogando energia fora e nem ficar desanimado reclamando da vida. Ação é uma palavra que cabe bem para o seu signo. E esta é uma semana em que você deve ter atitude para sair de condições limitantes ou de algum sofrimento. Uma semana para resolução de questões kármicas. Então, tenha paciência, tenha sabedoria e tenha persistência também. Boa sorte para você, Áries. Signo de Touro, qual será a sua previsão? A gente vai descobrir agora, porque o tarô arquetípico traz uma carta aqui para você que é um pouquinho difícil, né? A carta do diabo. O que a carta do diabo geralmente indica? Ilusões, necessidade da gente prestar mais atenção no que a gente projeta, nas expectativas que a gente cria, nas ilusões que a gente se deixa levar. Nem tudo é o que parece. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas aparências, e o diabo é uma carta que fala muito das aparências, da desilusão que você acaba encontrando pelo caminho por criar uma expectativa irreal. Touro, preste atenção, a semana vai exigir de você pés no chão, racionalidade, não se deixe levar pelas paixões, não se deixe levar pelas aparências, cuidado com os enganos, com as falsas promessas, cuidado com aquela energia de inveja que vem dos outros, sem dúvida alguma, mas também da inveja que brota e que muitas vezes está dentro da gente. Então esse é um período para você realmente prestar atenção, tomar um pouco de cuidado, não se deixar levar por coisas que, no fundo, só vão te trazer mais desafios e que podem representar armadilhas. Cuidado com o dinheiro, com negócios arriscados. Não acredite em tudo que te falam, não acredite em tudo que você vê, porque é uma semana em que as coisas vão ficar um pouco nubladas e também nebulosas. Então, às vezes, aquela sorte grande que chega e você fala, nossa, é o negócio da minha vida, é a história que aconteceu, e aí você entra por esse caminho e acaba entrando num baita problema. Então, aquela velha história, né, Touro? Nem tudo que reluz é ouro. E esta é uma semana para você prestar bastante atenção quanto a isso. Então, olhe atentamente a tudo o que está acontecendo dentro e fora de você. Pense nisso, Touro.
Signo de Gêmeos, sua mensagem está aqui, sua previsão está aqui, tarô arquetípico traz para você, carta da força. Essa é a carta da persistência, né? Aquela carta que diz assim, é preciso ir em frente, é preciso ir à luta, é preciso não desanimar e é preciso que você realmente acredite no seu potencial. Todos os seus esforços serão necessários para você alcançar o que você mais deseja. Mesmo que você enfrente alguns desafios, mesmo que você enfrente alguns obstáculos, ainda assim você deve perseverar. A força é a carta da nossa força interior e não da desistência. Então pode acontecer, Gêmeos, que no meio desse caminho aí nos próximos dias, você diante de um obstáculo, diante de um desafio, poderá esmorecer um pouco e falar, será que eu vou em frente? Será que eu continuo? E aí essa carta diz assim, ó, vá em frente, continue. Tem muita coisa legal, tem muita coisa boa para você encontrar pelo caminho. Como eu disse, os seus esforços serão recompensados, serão reconhecidos, nenhuma luta será em vão. E você está num momento de muita vitalidade, de muita força, de muita energia, e sem dúvida alguma isso vai reverter em realizações, em promessas cumpridas, né? E você de fato realizando algo que você deseja muito, que você quer muito para a sua vida. A carta da força diz assim pra gente, Gêmeos, é muito legal quando a gente segue o nosso desejo de verdade. Aquele desejo que vem do coração, aquele desejo que é da alma e que faz com que a gente acredite no bom destino. Confie, vá em frente, não desista. Cuidado com inflexibilidade e agressividade, porque a força muitas vezes traz essa dificuldade para a gente, né? De lidar com a nossa própria inflexibilidade, com a nossa raiva e com a nossa agressividade também. Então transforma tudo isso numa coisa boa, em coragem para seguir em frente. Essa previsão, essa mensagem é para você que é do signo de Câncer. Então, Câncer, a carta que o tarô arquetípico traz é a carta da morte. Muita gente morre de medo dessa carta, acha que ela é uma carta ruim, cheia de mensagens negativas, nefasta, mas a carta da morte é a carta da transformação, é a carta da mudança, da transição, do fim de um ciclo. E muitas vezes a gente sofre porque a gente persiste em ciclos falidos. Muitas vezes a gente sofre porque a gente persiste em coisas que não são mais legais pra gente, que só estão ocupando espaço. Um espaço que deveria ser utilizado de uma maneira melhor, mais criativa. Sabe aquela história? Eu tenho que abrir espaço para que coisas novas cheguem, mas para eu abrir espaço eu tenho que me desapegar, eu tenho que abrir mão, eu tenho que aceitar, tenho que fluir com a vida. E fluir muitas vezes é seguir um fluxo que a gente não está muito afim. Então a carta da morte fala que este é um momento de transformação, momento de encerrar algum capítulo da sua vida. Isso pode ser dentro de você, inclusive. Nem sempre a transformação é aqui fora, é sobretudo e principalmente dentro da gente. O quanto a gente pode se ressignificar, o quanto a gente pode se transformar, o quanto a gente pode virar a página, o quanto a gente pode colocar pontos finais em coisas que não são mais necessárias. O que você precisa finalizar, Câncer? O que você precisa encerrar? Quais são os capítulos da sua vida que não adianta você querer voltar, né? Então, abra mão, se desapegue, deixe ir embora aquilo que precisa ir embora. Essa transformação ela é profunda, ela é necessária e ela vai te trazer muitas perspectivas positivas para um futuro ainda melhor. Confie. Então, deixe para trás aquilo que não serve mais. Pode ser um pouco desconfortável, mas ainda assim extremamente necessário. Signo de Leão, eu quero tirar uma carta para sua semana, a gente vai entender juntos um pouquinho do que o tarô arquetípico tem para te dizer. E aí a gente tem aqui a carta da justiça, a carta do equilíbrio, e é também a carta da harmonia, é a carta que fala do equilíbrio interior, onde a gente precisa deixar de lado qualquer excesso, qualquer extravagância, não ficar tendo decisões unilaterais.
A Justiça é uma carta que fala da racionalidade alinhada com o coração. Nada pode se sobrepor, né? A razão não pode estar acima da emoção, e a emoção não pode estar acima da razão, e buscar o caminho do meio é sempre muito difícil, porque tem hora que é só o nosso coração que parece responder, e tem hora que é a nossa mente que quer tomar uma decisão, e ainda assim a gente precisa do coração. Então esse é um desafio, né, Leão? Você que é um signo intenso, movido pelo coração, agora você vai precisar de estratégia, agora você vai precisar ter os pés no chão, agora você vai precisar trazer um pensamento claro para poder dar os próximos passos. Carta da Justiça é a carta da lei do retorno. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente procura, a gente encontra. Então toda ação traz uma reação e este é um momento de colheita. E aí eu quero que você pense comigo. Se você está passando um momento super legal, se coisas legais acontecerem, ótimo, isso faz parte de tudo que você plantou. Agora, o contrário também. Às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida e não percebe que lá atrás a gente fez escolhas, conscientes ou não, com maturidade ou não, por impulsividade ou por imaturidade. E aí fica tudo muito difícil falar assim, nossa, eu tenho participação nisso que está acontecendo comigo. E a Carta da Justiça diz que nós participamos da vida junto com os deuses através das nossas escolhas e das nossas ações, né? Plantio é livre, colheita é obrigatória. Então uma semana para você entrar em equilíbrio, deixar de lado qualquer excesso, procurar o equilíbrio entre razão e emoção e aceitar que é um momento de colheita. A assinatura de papéis, documentações podem acontecer agora, porque a Carta da Justiça favorece todo um caminho burocrático que se desenha de maneira positiva. Mas esteja atento, Leão, ao seu equilíbrio. Essa é a palavra-chave para você se manter em harmonia. Chegamos ao sexto signo do zodíaco, Virgem, regido por Mercúrio. Virgem, carta da estrela, carta extremamente favorável, onde a sua estrela vai brilhar, onde a sua estrela vai trazer bons caminhos, novas possibilidades, boas realizações e também vai trazer o êxito. A carta da estrela mostra um momento de esperança renovada, de abertura de caminhos, de progresso e de perspectivas interessantes, porque a nossa estrela está aqui para brilhar. E a estrela também fala o seguinte: preservar pensamentos positivos, ser otimista, fazer o bem, cuidar da imagem, cuidar da espiritualidade, ter fé, fé em você, Virgem, fé na vida, fé nos deuses que te acompanham, fé naquilo que você tem de melhor. O momento será de renascimento, o momento será de equilíbrio, o momento será de proteção. A carta da estrela fala da proteção, que é maravilhosa, né? A proteção divina. Qual o cuidado da carta da estrela? Excesso de otimismo e ficar só mirando o céu sem fazer nada. Alguns momentos a gente precisa contemplar, sim, a beleza da vida, o nosso cotidiano, porém a ação tem que estar sempre junto. Então, às vezes, o perigo da carta da estrela é você acreditar num futuro incrível e não fazer nada para que ele aconteça, e ficar só esperando que isso se manifeste através da vontade dos deuses. Então, a carta da estrela traz para você, para todos nós do signo de Virgem, a alegria, a esperança, a renovação, o fim de um período ruim, nova vida chegando, trazendo estabilidade, fazendo a estrela de cada um brilhar. Vamos em frente. E você deve estar se perguntando, né, Libra, como é que vai ser minha semana? A gente vai descobrir agora, porque temos aqui o tarô arquetípico para nos ajudar. Carta da roda da fortuna, mudanças estão a caminho. Mudanças inesperadas, mudanças que trarão crescimento, mudanças que talvez você nem estivesse ou não esteja nem planejando. Agora, se você deseja mudanças, elas vão acontecer do mesmo jeito. Bom, a roda da fortuna é aquele momento de virada, é aquele momento de uma nova porta que se abre, um novo rumo que começa a se manifestar. E também a gente não pode esquecer que a roda da fortuna é o bom destino, é a espiritualidade trazendo os deuses, trazendo alegria, trazendo entusiasmo. Se conecte com a prosperidade da vida, Libra, isso vai te fazer toda a diferença.
vai fazer toda a diferença para você, né? Agora, a roda da fortuna é a instabilidade, a impermanência da vida. Então, se você está esperando que algo se estabilize agora, provavelmente isso não vai acontecer desta maneira. Tem mudanças para surgir aí. Roda da Fortuna diz que você deve abraçar todas as mudanças e não ter medo, se abrir para o novo, se abrir para as novidades, para você mudar coisas dentro de você, fazer as coisas de um jeito diferente, para ter resultados diferentes. Roda da Fortuna fala, de novo, vou repetir, hein? O bom destino, trazendo sorte, alegria, mudança e transformação com prosperidade, transformação para melhor. Libra, a semana promete ser agitada, a semana promete ser cheia de movimentação, a semana promete ser cheia de oportunidades novas. E isso vai te levar a um novo patamar, isso vai te levar a um novo grau, um novo caminho, né, onde você realmente vai se sentir satisfeito e vai entender que o progresso está aí com você. Essa previsão do tarô arquetípico que vai sair nesse instante é para você do signo de Escorpião, carta do julgamento, uma carta que fala de decisões, de reavaliação, um momento de despertar para um novo tempo, de despertar para novas realidades, despertar para novos caminhos. Carta do julgamento diz que você deve cobrar menos de si e dos outros, julgar menos a si mesmo e os outros e buscar uma renovação do seu mundo interno. O julgamento é aquele momento em que um renascimento é prometido e a gente tem que seguir esse caminho sem cobranças, sem se julgar, sem ficar com culpa. Às vezes a gente tem que dizer sim para a vida, mesmo que muita gente não queira que você diga esse sim. E só você, conectado com o seu mundo interior, sabe que precisa dizer aquele sim. O julgamento também é um momento de decisão, um momento onde as coisas são resolvidas, onde soluções surgem. Então, processos de dúvidas, de incertezas, de dificuldades que vinham se arrastando já há um tempo na sua vida, vão começar a trazer resultados bons de acordo com tudo aquilo que foi plantado, de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi escolhido. Eu sempre falo, né, que a carta do julgamento é aquela carta de despertar. Então é um insight que muda tudo, é um sonho, é um sinal que você passa a ter uma nova percepção. Então às vezes, quase sempre, né, esse despertar ele é interior, eu mudo de perspectiva porque tive acesso a alguma coisa que vem como uma grande inspiração. Então, nesse momento, Escorpião, eu quero que você preste muita atenção aos pequenos sinais da vida, aos seus sonhos, às suas intuições, aos convites, às oportunidades, porque é quando a gente ouve um chamado interno e externo. Isso, sem dúvida alguma, vai trazer um renascimento interessante para você e um momento de boas mudanças também. Aproveite, Escorpião. Sagitário é o signo da alegria, da fé, e é um signo bem aventureiro no sentido de gostar de novos horizontes, de novos desafios. Então agora a gente vai entender qual vai ser a previsão do tarô arquetípico para você, Sagitário. Carta da Imperatriz, carta muito positiva. Eu adoro essa carta, e quem conhece o tarô também deve gostar, porque é a carta que fala da prosperidade, do florescimento, da criatividade, da boa comunicação. E a Imperatriz indica aquele momento onde os nossos sonhos se tornam realidade, onde as nossas perspectivas saem de um plano mental, saem de um plano abstrato e vêm para o mundo das realizações. Então esse é aquele momento, Sagitário, pensar menos, imaginar menos e fazer mais. O momento é de prosperidade, é de realização, de multiplicação das coisas boas. Seu posicionamento pode ser muito bem visto agora. Você terá boa comunicação, boas ideias e, ao mesmo tempo, terá presença, né, para fazer as coisas acontecerem. Atitude. Carta da Imperatriz fala de um momento bom para os negócios, para o dinheiro, para a carreira profissional, para concretizar algum projeto importante da sua vida, compra e venda de bens materiais, lucros, progresso,
você vai encontrar um mundo de possibilidades e de realizações a partir de agora. Cuidado com a extravagância. Tem uma sombra sagitariana que é a megalomania, tem que prestar atenção, Sagitário, porque como vocês são regidos por Júpiter, Júpiter é o bom Deus, né? É o pai benéfico da astrologia, e para ele não há limites. Então, cuidado, porque você pode, por conta desses excessos, e acabar tendo aí atitudes megalomaníacas e tendo depois algum desafio, algum problema por conta disso. Então o momento é muito bom, é muito satisfatório, é de expansão, é de progresso, mas é preciso ter os pés no chão e ter estratégia. Imperatriz é uma carta de estratégia. Confie no seu poder interior, na sua alegria de viver. Este é o momento de você ver beleza no mundo, beleza no seu mundo interior, no seu caminho e no seu dia a dia. Isso vai te ajudar num grande desenvolvimento, trazendo o progresso que você tanto necessita. Boa sorte, tenho certeza que, aliás, a sorte estará do seu lado, Sagitário. Signo de Capricórnio, agora a nossa conversa é junto com o tarô arquetípico para buscar a sua previsão. E aí temos a carta do louco. Gente, essa carta deve ser meio desesperadora para os capricornianos. Por que eu estou falando isso? Capricórnio, signo de terra, regido por Saturno, então precisa sempre de ter tudo sob controle, tudo muito roteirizado, tudo dentro das caixinhas. E o louco é o contrário de tudo isso, né? É aquele momento em que a gente precisa sair do roteiro. A vida nos convida a viver o inesperado, as surpresas. A vida nos convida a viver as coisas que muitas vezes a gente não está esperando, as coisas que muitas vezes a gente não está imaginando. E o louco é uma carta que diz o seguinte: você precisa ter cuidado para não viver de modo extremista. Cuidado com essa história do 8 ou 80. Cuidado para não querer não querer demais o céu ou a terra, ou ser radical com qualquer situação. Busque por novos horizontes, mas também tenha leveza. A carta do louco fala também da possibilidade da gente usar a nossa criança interior de uma maneira criativa. Como? Tendo leveza, tendo atividades mais lúdicas, querendo menos controle, vivendo de uma maneira mais espontânea. Espontaneidade para Capricórnio é mais difícil. Então, o louco traz para você um momento de sair do roteiro. Aceitar as surpresas, viver com o imprevisto, não se chatear se alguma coisa sair do seu controle, se algo sair do trilho, porque isso vai te trazer novas perspectivas e até novas possibilidades, inclusive de você enxergar horizontes que até então você não enxergava. Esse é um momento para viajar, para planejar viagens, para viver o desconhecido, para se arriscar um pouquinho mais, e isso só vai te fazer bem. Vai ampliar o seu mundo interno, Capricórnio. Então nada de estabilidade agora e nada de rigidez. Aproveite e brinque um pouquinho mais com a vida. Signo de Aquário, a gente busca aqui uma mensagem do tarô arquetípico para você. E aí a gente encontra a carta do mundo, uma carta tão poderosa, né? A melhor carta do tarô. É a carta que fala do êxito, da alegria, do entusiasmo, da realização, do progresso, das boas perspectivas. Carta do mundo é também uma carta que fala da satisfação. É a carta que fala da coroação. Então, tudo aquilo que a gente levou tempo para construir, tudo aquilo que a gente levou tempo para fazer com que aquilo se realizasse, quando acontece esse momento, é a carta do mundo se manifestando na nossa vida. Então, conquistas que vieram aí a longo prazo, que vieram sendo plantadas e cultivadas a longo prazo, poderão trazer resultados agora, Aquário, mas não esqueça de um ingrediente fundamental para viver bem esse arcano: gratidão, contentamento e olhar para as coisas boas que você realizou até aqui. Não fique olhando só o que falta, não fique olhando só o que não tem, não fique olhando o que ainda não foi conquistado. Olhe também para as coisas que você conquistou, olhe também para as coisas que você tem de bom dentro de você, porque isso realmente vai abastecer você de uma energia muito legal. O mundo fala que o mundo é seu, está a seus pés para você conquistar tudo que você desejar. Uma excelente semana, uma semana poderosa, uma semana de realização, uma semana de êxito, uma semana de coroação.
Então siga em frente para que a sua vida seja a melhor possível nesta fase. Agora a gente segue para o final do nosso zodíaco, que é o signo de Peixes, trazendo a sua previsão, sua mensagem. E aí a gente fecha com uma carta tão legal, né? A carta do Mago. É uma das minhas cartas preferidas. Adoro a carta do Mago e da Roda da Fortuna, mas um dia eu conto para vocês sobre isso aqui no canal. Porque agora eu quero falar do Mago para você do signo de Peixes. Semana pede iniciativa, pede o progresso, pede novas perspectivas, diz que você deve dar o primeiro passo para alcançar tudo aquilo que você necessita. O Mago é a carta da realização, de um novo ciclo, de um novo caminho e de uma nova perspectiva que você cria para você ser mais feliz, alcançar prosperidade e ter muitas realizações. O que eu acho interessante, Peixes, você levar essa previsão para pensar que o momento é de ação. Então não é para ficar sonhando, não é para ficar imaginando como seria o mundo se você fizesse tal coisa. É para ir e fazendo, é para fazer as coisas acontecerem. Faça, vai tomando decisões, vá buscando novas perspectivas, novas possibilidades, sem esperar por nada nem por ninguém. Porque você pode acabar adiando coisas legais agora por conta de uma espera que não é o caminho que você deve fazer, tá bom? Então, iniciativa, faça as coisas acontecerem, não fique olhando para o passado nem para o futuro, é hora de se concentrar no momento presente. E isso só depende da tua energia, das tuas escolhas, do empenho e de você acreditar mais em você mesmo, Peixes. Hora de você realmente acreditar no seu potencial, acreditar nos seus talentos e naquilo que você tem de melhor. Boa sorte para você, Peixes. Semana boa, hein? Com novos ciclos surgindo e uma nova fase da sua vida apontando aí no horizonte. Um abraço, tudo isso.